Abra sua Bíblia, primeiro livro das Crônicas, capítulo de número 14. Primeiro livro das Crônicas, capítulo de número 14. Leremos a partir do verso de número 8. Primeiro livro das Crônicas, capítulo de número 14. Leremos a partir do verso de número 8. Que bom que você veio para mais uma noite da esperança. E eu tenho certeza que você retornará para a sua casa abençoado pelo Senhor. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 14, verso de número 8. Assim está escrito: ouvindo, pois, os filisteus que Davi fora ungido rei sobre todo o Israel, subiram todos para prender Davi. Ouvindo, Davi saiu contra eles, mas vieram os filisteus e investiram contra ele no vale dos Refaíns. Então Davi consultou a Deus, dizendo: subirei contra os filisteus, entregar-mo-ás nas mãos? Respondeu-lhe o Senhor: sobe, porque os entregarei nas tuas mãos. Subindo Davi a Baal-Perazim, ali os derrotou e disse: Deus, por meu intermédio, rompeu as fileiras inimigas diante de mim, como quem rompe águas. Por isso, chamaram o nome daquele lugar Baal-Perazim. Ali, deixaram os seus deuses e ordenou Davi que se queimassem. Porém, os filisteus tornaram e fizeram uma outra investida no vale. De novo, Davi consultou a Deus, e este lhe respondeu: não subirás após eles, mas rodeia por detrás deles, e ataca-os por defronte das amoreiras. E há de ser que, ouvindo tu um estrondo de marcha pela copa das amoreiras, então sai a peleja, porque Deus saiu adiante de ti, a ferir o exército dos filisteus. Fez Davi como Deus lhe ordenara, e feriu o exército dos filisteus desde Gibeão até Gezer. Assim se espalhou o renome de Davi por todas aquelas terras, pois o Senhor o fez temível a todas aquelas pessoas. E você diz amém por esta palavra. Queridos, eu quero esta noite, diante da inspiração do Espírito de Deus, trazer a palavra do Senhor ao seu coração, dentro deste texto. Este texto, na verdade, vai narrar mais uma das inúmeras batalhas que Davi enfrentou ao longo da sua vida. Sim, Davi, ele foi um homem que teve muitas características que o marcaram, como por exemplo, Davi foi um homem que tinha uma inspiração muito extraordinária. Haja visto que ele é o compositor da maioria dos salmos que estão contidos na Bíblia. Davi também tinha outras características, como por exemplo, o próprio Deus diz que ele é homem segundo o seu coração. Porém, Davi também tinha uma característica muito marcante na sua vida. Davi era um homem de guerra. Davi era um homem de batalha. E se você olhar para as Escrituras, você vai perceber que Davi, desde a sua mocidade, batalhou, lutou, guerreou, enfrentou inúmeros desafios. Por exemplo, certa feita Davi estava cuidando das ovelhas de seu pai, e diz o texto bíblico que Davi agora, para proteger as ovelhas de seu pai, vai ter que entrar em luta contra leão, vai ter que entrar em luta contra urso. Mais para frente, nós lemos a tão famosa história em que Davi, para honrar a Deus
e defender o exército de Deus, vai lutar contra um gigante chamado Golias. E todos nós conhecemos a história. Davi o vence usando uma pedra, e Deus dá a Davi grande livramento e ao povo de Israel. Veja que as guerras, elas foram tão frequentes na vida de Davi, que houve um tempo em que Davi quis construir uma casa para Deus. Deus olhou para as mãos de Davi e disse: Davi, é muito bom essa sua intenção, mas eu não posso permitir que você construa uma casa para mim, porque eu olhei para as suas mãos, e as suas mãos são mãos manchadas pelo sangue da batalha. A você não te darei esse privilégio, mas ao seu filho Salomão, a este eu darei esta honra. Você não construirá a casa para mim, você vai apenas esboçar o projeto. Quem vai executar a construção é o seu filho. Porém você, Davi, está impedido de construir, porque as suas mãos são mãos manchadas pela batalha. Então veja que Davi é um homem de guerra. Davi é um homem que passou muitas vezes pelo campo de batalha. E aqui, meus irmãos, é mais uma dessas vezes que Davi está batalhando. Quando eu li esse texto aqui, o Espírito de Deus falou ao meu coração que nós, a exemplo de Davi, também estamos diariamente enfrentando guerras, enfrentando batalhas. É claro que a nossa luta, a nossa batalha, em muitas vezes não é de ordem física, são batalhas espirituais, são lutas no dia a dia, com questões rotineiras, mas não deixam de ser batalhas, não deixam de ser guerras. E quando eu estava lendo esse texto, o Senhor avivou no meu coração algumas lições que nós podemos exaurir, tirar da ação de Davi nesta guerra em específico e aplicá-las à nossa vida, para também triunfarmos diante das batalhas da nossa vida. Veja que a Bíblia vai dizer que, ouvindo os filisteus que Davi fora ungido rei sobre todo o Israel, subiram todos para prender Davi. Ouvindo, pois, os filisteus. Esse povo aqui é um povo que por muitas vezes se levantou contra Israel para tentar destruir o povo de Deus. Só que o que é interessante olhar para esse texto aqui é a expressão que a Bíblia usa: ouvindo os filisteus que Davi fora ungido rei sobre todo Israel. Veja que nesse momento aqui, Davi está crescendo. Nesse momento aqui, Davi está prosperando. Nesse momento aqui, Davi está sendo promovido. Davi reinou 40 anos em Israel. E nesse momento aqui, é início desta jornada de liderança. Só que a Bíblia diz: ouvindo, pois, os filisteus que Davi fora ungido rei sobre todo Israel. O crescimento de Davi incomodou o inimigo. O crescimento de Davi trouxe o desejo do coração do inimigo de detê-lo, de fazê-lo parar, de fazê-lo retroceder, porque sempre vai ser assim. Enquanto você cresce, o seu adversário não comemora. Enquanto você prospera, o seu adversário, o adversário da tua alma, não estará contente, não estará feliz. Só que o que eu acho mais interessante é a expressão: ouvindo os filisteus que Davi fora ungido rei sobre todo Israel. O que foi que os filisteus ouviram? Ouviram que Davi estava crescendo, ouviram que Davi estava prosperando, ouviram que Davi estava
avançando, ouviram que Davi estava sendo erguido diante de todas as pessoas. Sabe o que é interessante olhar para esse texto? É que a expectativa do diabo, do inimigo, das nossas almas, é ouvir notícias a nosso respeito, mas ele torce, ele trabalha para que as notícias que surgem a nosso respeito sejam notícias de derrota, sejam notícias de fracasso, sejam notícias de perca, sejam notícias de frustração. Mas o texto está dizendo que o inimigo ouviu, mas era notícia de milagre, era notícia de vitória, era notícia de crescimento. Eu venho esta noite liberar uma palavra para você que está aqui na noite da esperança. Tem muita gente torcendo para ouvir uma notícia a teu respeito. Ele perdeu, ela perdeu, ele se frustrou, ela se frustrou, deu errado aquele projeto, não deu certo aquela meta. O adversário da nossa alma está desejando ouvir uma notícia ruim a seu respeito, mas eu vim pregar essa noite que ele vai se frustrar, vai se decepcionar, porque a notícia que será ouvida a seu respeito será outra. Ele está crescendo, ela está crescendo, ele está prosperando, ela está prosperando. Não sei o que aconteceu, parecia que estava dando tudo errado, mas Deus entrou em ação, mudou o cenário, e a notícia que era para ser negativa, hoje é positiva. Ele está crescendo, ela está crescendo, ele está prosperando, ela está prosperando. Quem crê nesta palavra, aplauda o nome de Jesus esta noite. Aleluia. Diga para quem está do seu lado: a notícia que vão ouvir de você vai ser de milagre. Aleluia! A notícia que vão ouvir de você vai ser que você recebeu uma bênção do céu. A notícia que vão ouvir lá da tua empresa não é que a porta fechou. A notícia que vão ouvir de lá é que a empresa cresceu, expandiu, prosperou. Se você crê nessa palavra, pega, porque é de Deus sobre a tua vida essa noite. Aleluia! A notícia que vão ouvir a seu respeito, aleluia, vai ser notícia de milagre, de vitória. A Bíblia diz que o inimigo ouviu uma notícia, e diz o texto, que quando ouviram a notícia, ele está crescendo? Tá. Está prosperando? Tá. Vai ser ungido? Vai. Então vamos lá, porque o inimigo nunca vai se levantar contra você quando você estiver perdendo, irmão. O inimigo vai fazer de tudo para te frear e te parar quando você estiver crescendo, quando você estiver prosperando. Mas olha para o texto, o inimigo levantou, e o que foi que Davi foi fazer? Foi consultar ao Senhor, foi dizer: Deus, o que faço? Porque diz a Bíblia que o inimigo se levantou e foi se armar em uma região chamada Vale dos Refaíns. Pastor, o que é vale? Local baixo. Pastor, o que é vale? Local ermo. Pastor, o que é vale? Local inferior. Então veja a estratégia do inimigo. Você está crescendo? Tá. Está prosperando? Tá. Vou lutar contra você, mas para te fazer perder antes de começar, vou tentar te trazer para o meu terreno, vou tentar te trazer para o meu nível, vou tentar te trazer para a minha posição. E tem crente, tem gente que cai na artimanha do diabo. O diabo não quer ver você subir, o diabo quer ver você cair, o diabo não quer ver você prosperar, o diabo quer ver você se decepcionar e se frustrar. Aí Davi olha para a situação, homem experiente na guerra que é, vê que o inimigo está no vale, e ele fala: Deus, subirei contra eles. Ué, mas não bate, pastor, porque o inimigo está embaixo. E Davi vem e diz: vou subir, Senhor. Essa é a estratégia de quem tem Deus na vida.
e entende as artimanhas que o diabo está usando. O diabo quer te levar para o território dele, o diabo quer te fazer descer, o diabo quer te fazer cair, mas Deus te trouxe aqui para ouvir essa palavra. Enquanto o diabo quer te fazer cair, Deus quer te fazer subir. Enquanto o diabo quer te fazer descer, Deus quer te fazer prosperar. Levanta uma das suas mãos, porque eu profetizo sobre a sua vida esta noite. Há projetos, há tramas para fazer com que você venha a cair, mas esta noite Deus te dá uma estratégia. Você não vai descer, não vai cair, não vai sucumbir. Deus te fará subir, prosperar, avançar. Se você crer, pega esta palavra. Aleluia. Diga para quem está do seu lado, olhando bem dentro do olho dessa pessoa: você não vai cair, você vai subir. Aleluia. Aleluia. Eu sinto a presença do dono da casa aqui essa noite. Subirei, Senhor, contra o inimigo. Deus diz: sobe, porque enquanto o inimigo quer te fazer descer, eu quero te fazer subir. Sobe, vai a peleja. Aí diz a Bíblia, irmão Johnny, Tânia, Ana, que Davi venceu. Ele consultou, Deus disse vai, e ele vence, porque sempre será assim. Quem consulta a Deus antes de entrar numa batalha, certeza você terá vitória nela. Ele consulta a Deus e Deus diz: vai, sobe, e diz a Bíblia, venceu. Porém, o texto nos diz que o inimigo se levanta mais uma vez. Ele arma acampamento mais uma vez. Aí o que diz a Bíblia? Que Davi, porque venceu ontem, vai entrar na guerra hoje com a certeza da vitória. É isso que diz a Bíblia? É claro que não. O que Davi vai fazer, pastor? Davi vai consultar a Deus de novo. Se fosse outra pessoa, olharia para a vitória de ontem e diria: o inimigo é o mesmo, o terreno é o mesmo, o levante é o mesmo, então eu uso a mesma estratégia e venço hoje. Mas Davi entendeu que a vitória de ontem não é a garantia da vitória de hoje, se você ir sem consultar ao Senhor. O inimigo é o mesmo, o terreno é o mesmo, mas perceba, o inimigo da nossa alma, ele sabe trabalhar, ele sabe armar, ele sabe montar estratégia para tentar te destruir. Talvez o inimigo é o mesmo, o local é o mesmo, mas a estratégia poderia ter sido diferente. Aí Davi vai na presença de Deus de novo e diz: Deus, o inimigo se levantou, subirei mais uma vez contra ele. No dia anterior Deus disse sim, e hoje Deus diz não. Pastor, mas por que essa mudança de resposta da parte de Deus? Por que que Deus está dizendo não para Davi? Porque Deus quer nos ensinar uma lição. Nem sempre a resposta de Deus para as suas guerras será sim. Tem gente que ama o sim de Deus. Eu também. Tem gente que ama quando Deus diz: estou contigo, concordo, aceito, vai, é sim. Tem gente que até ama o espera de Deus, porque sabe que se Deus fala espera, não é porque Deus vai cruzar os braços. Ele manda você esperar, porque Ele está trabalhando em teu favor. Então tem gente que ama o sim de Deus, tem gente que ama o espera de Deus, mas quando Deus diz não, torce o nariz, vira as costas para Deus, para até de vir na igreja, porque Deus diz não para mim. Porque eu tinha um plano, eu tinha um projeto, estava tudo no projeto, ontem deu tudo certo, cheguei diante de Deus para apresentar a mesma situação, e Deus diz não. Pastor, por que que Deus diz não? Porque Deus frequenta reuniões que você não frequenta.
Deus está presente em mesas que você não está. Deus viu e ouviu conversas que você não ouviu. Deus sabe de coisas que você não sabe. Pastor, o que você veio pregar essa noite? Aceite o não de Deus, porque esse não pode ser livramento para a tua alma, para a tua casa, para a tua família, para a tua vida. Pastor, qual é a palavra de Deus para a minha vida essa noite? Se Deus está te dizendo não, agora aceita o não de Deus. Você não vê Davi questionando Deus, porque ontem foi sim e hoje é não. Você só vê Davi aceitando o não de Deus. Aprenda a lidar com o não de Deus, porque Deus viu coisas que você não viu, acessou áreas que você não acessou, Ele sabe de coisas que você não sabe. Então se Ele está dizendo não agora, é para livrar tua alma da queda, é para livrar tua vida da derrota. Aceite o não de Deus e te prepara para ver o grande livramento que Ele vai efetuar na sua casa. Se você crê, pega esta palavra. Tem gente que ama o sim de Deus, tem gente que ama o espera de Deus, mas tem gente que não consegue aceitar o não de Deus. Diga para quem está perto de você: o não de Deus está te livrando. Irmão, o não de Deus está te livrando. Não adianta fazer bico de criança emburrada porque Deus disse não, porque Deus sabe o que você não sabe. Deus viu o que você não viu. Deus diz não hoje, porque Ele sabe que amanhã tinha um buraco, uma queda, um gigante, uma muralha que ia impedir você de passar. Ele está dizendo não para você agora, não é para te frustrar, é apenas para te dizer: calma, o não é bom para você, mas a última palavra não vai ser o não. Eu tenho uma estratégia nova para você, eu tenho uma estratégia nova para a tua alma, eu tenho uma estratégia nova para você. Davi, a resposta é não. Davi não fica emburrado. Marcos, Davi não fica choroso. Deus diz não, e aí Deus vai falar assim: hoje não subirás, você vai fazer diferente. Como, Senhor? Você vai pegar o teu exército e vai por detrás dos filisteus. Ó, Deus dando a estratégia para quem aceita o não dele. Você vai por detrás dos filisteus, de frente com as amoreiras, e fica olhando para elas, porque ouvindo tu um barulho de marcha em cima na copa das amoreiras, saberás que o Senhor foi adiante de ti para te dar livramento. Então olha a cena. A Bíblia diz que Davi vai pegar o exército, vai colocar o exército por detrás do inimigo, de frente com as amoreiras, e vai aguardar o sinal que Deus vai mandar. Pastor, qual é o sinal que Deus vai mandar? O sinal que Deus vai mandar é a autorização para Davi entrar na guerra contra o inimigo. Então a que conclusão chegamos? Davi só entra na guerra depois que Deus manda. Pastor, que você veio pregar essa noite? Cuidado com as movimentações que você está fazendo sem a autorização de Deus. Cuidado com os movimentos que você está tomando na tua vida profissional, na tua carreira, na tua vida espiritual. Cuidado com as movimentações que você está fazendo, com as compras que você está fazendo, com as vendas que você está fazendo, com as viagens que você está fazendo, com as mudanças que você está fazendo. Davi não arredou o
pé enquanto Deus não deu autorização. Pastor, o que você veio pregar aqui essa noite? Eu vim pregar que você não pode se movimentar sem antes Deus confirmar. Não entra naquela batalha sem Deus dizer que vai entrar com você, porque pode ser morte para a sua vida, para a tua vida espiritual. Não se movimente, não compre, não venda, não vá e não fique sem antes Deus dizer: eu estou contigo nesta batalha. Porque Deus está dizendo para Davi: Davi, aguarda o sinal, porque quando eu der o sinal, eu irei adiante de ti. Pastor, o que Deus está dizendo? É isso mesmo que você entendeu. Depois que eu der o sinal, você não vai sozinho. Depois que eu der o sinal, eu vou na tua frente. Eu sinto a presença do dono da casa aqui essa noite. Quando Deus fala: eu irei adiante de ti, é Deus dizendo: Davi, aguarda a minha ordem, porque nessa guerra você não entrará sozinho. Nessa guerra eu vou entrar com você, e na guerra que eu entro, filho meu não perde, filho meu não perde. Diga para quem está do seu lado: aguarda a ordem de Deus para entrar nessa guerra. Pastor, mas olha a posição do exército, está atrás do inimigo, posição favorável. Pastor, olha a posição do exército de Israel, atrás do inimigo, o inimigo não está vendo. Em linhas gerais, é o melhor momento para Davi atacar. Ele ataca? Não, só depois que Deus mandar. Agora olha a cena, o exército posicionado. Alguém chegava para Davi, talvez dizia assim: Davi, estamos esperando o quê? E Davi olhando para as amoreiras: Davi, o exército filisteu nem está vendo a gente. E Davi só aqui, ó, olhando para as amoreiras. Porque Deus disse para ele: ouvindo tu o barulho na copa das amoreiras, pode levar o exército. Pastor, o que a Bíblia está nos dizendo? Existem coisas que quem está do teu lado não vai entender. É ouvindo tu. Existem coisas que quem está do teu lado não está nem compreendendo. Deus diz para Davi: ouvindo tu. Está todo mundo olhando para a copa das amoreiras, mas o sinal, quem vai entender? É só Davi. Tem gente que está do teu lado, anda perto de você e não entende as loucuras que você faz. É porque não entende o Deus que você serve. Tem gente que está do teu lado e não compreende os movimentos, as ações que você toma. Quem sabe olha para você e diz: eu não faria desse jeito. Você arriscou demais, você confiou demais. Aí aonde a pessoa acha que foi apenas confiança, você sabe que não foi apenas confiança. Você sabe que foi fé, você sabe que foi coragem, você sabe que foi ousadia. Eu vim liberar uma palavra para você essa noite. O exército de Israel estava todo junto com Davi, olhando para a copa das amoreiras. Quem sabe todo mundo viu o movimento, quem sabe todo mundo ouviu o som, mas só Davi ouviu a voz. Eu vim pregar essa noite para você. Se você quer, levanta a sua mão para receber. Tem gente que está perto de você e vai ouvir o barulho, vai ouvir o som, mas só você vai ouvir a voz. Só você vai ouvir a voz. E o que a voz vai falar? A voz vai te dar uma direção, a voz vai te mostrar o caminho. Você vai andar, vai vencer, vai prosperar. Se você crer, pega esta palavra, porque é de Deus sobre a tua vida hoje. Ouvindo tu o barulho, irmão, já estou encerrando. Olha só, Davi está aqui, ó. Aí é igual você ir no centro da cidade. Igual você ir no centro da cidade. Para 15 minutos no centro da cidade e fica olhando assim para cima.
se em 10 minutos, 15, não vai ter alguém do teu lado assim? E aí? O que deu aí? O exército de Israel estava assim, e o Davi só aqui, ó, só olhando. Davi, agora? Não, Deus não mandou. Davi, agora? Davi, o que você está olhando? A copa das amoreiras. Pastor, Davi não olhou para o tronco das amoreiras? Não. Os galhos? Não. Os frutos? Não. A raiz? Não. Davi olhou para a copa das amoreiras. Uma amoreira tem cerca de 12 a 15 metros de altura. Sabe como é que Deus queria que Davi entrasse nessa guerra? Não olhando para baixo, olhando para cima. Por quê, pastor? Porque a estratégia que vai mudar a tua vida não vem de baixo. A estratégia que vai mudar a tua vida vem. Levanta a mão para receber. O meu corpo está arrepiado aqui. Levanta a mão para receber. O que vai mudar a história da tua casa não são atuações humanas nem da terra. O que vai mudar a história da tua vida é de cima. Por isso o salmista escreveu dizendo: eleva os meus olhos para o monte, porque é de lá que vem o meu socorro. Você se reuniu aqui esta noite porque você sabe que aquilo que vem de cima é poderoso para mudar a tua vida. Se você crê, pega esta palavra. Olha para cima, Davi, porque é de lá que vai vir o sinal. Tem gente que está lutando uma guerra, uma batalha espiritual, mas não aguarda a direção que vem de cima. Liga para o melhor amigo, mas não ora. Fala com o melhor advogado da cidade. É errado, pastor? Claro que não. Você tem que usar os seus recursos, correr atrás daquilo que você acha que é melhor para você. Mas aprenda essa noite: a melhor estratégia sempre vai vir dele. Sempre vai vir dele. Sempre vai vir dele. Eu profetizo sobre a sua vida esta noite. Se prepara, porque vai vir sobre a tua cabeça uma estratégia que vai surpreender você e aqueles que estão perto de você. E nessa batalha você sairá vitorioso, porque essa estratégia não vai vir da terra, essa estratégia vai vir de Deus, e você vai vencer. Se você crê, adore a Ele esta noite. Eu encerro, não vou mais além, as horas já me mandam parar. A Bíblia diz que Davi está olhando para as amoreiras. E aí vem o barulho. Qual barulho? Um barulho de marcha. Aonde, pastor? Na copa das amoreiras. Sabe o que é mais interessante? Quando Davi chegou para guerrear, a amoreira já estava lá. Deus não plantou uma árvore para dar o sinal para Davi. Deus usou o que já estava lá para mostrar para Davi o caminho. Pastor, o que você veio pregar essa noite? Descansa teu coração, porque Deus vai usar coisas comuns para revelar o extraordinário para você. Tem gente que bate em inúmeras portas. Eu quero ver um anjo. Se não for um anjo falar comigo, eu não aceito. Se não for um céu abrir sobre a minha vida e eu ver algo extraordinário, calma. Deus pode fazer, é claro. Mas existem coisas comuns do seu lado, gritando: o caminho é por aqui. O caminho é por aqui. E você não está compreendendo. Tem gente que supervaloriza o dom e o talento do outro e menospreza a aptidão que Deus colocou na tua mão. Eu vim liberar uma palavra para você essa noite. É com aquilo que Deus colocou na tua mão, é com essa ferramenta que você vai prosperar e vencer. Ninguém costura como você, é com essa ferramenta que você vai vencer. Ninguém conserta um carro como você, é com essa ferramenta que você vai vencer. Ninguém cozinha uma comida tão saborosa como você, é com essa ferramenta que você vai vencer. Deus vai usar o que é comum para revelar o extraordinário para você.
A morena está lá. Deus se revelou nela e usou o comum para fazer o extraordinário. E como encerra o texto, pastor? O texto encerra da seguinte forma: fez Davi como Deus lhe ordenara. Fez Davi como Deus? Colocou alguma vírgula ou tirou? Não, como Deus ordenara. Questionou com Deus, disse: Deus, esse projeto aí, no meu ver, não está 100%, deixa eu te ajudar. É isso que diz a Bíblia? Não. Fez Davi como Deus lhe ordenara. Pastor, eu quero vencer as batalhas da minha vida. Faça como Deus já ordenou. A receita já foi dada, o manual já está liberado. É só você seguir o que Deus já falou e te prepara para ver. Aí diz a Bíblia: fez o que Deus lhe ordenara, feriu o exército dos filisteus, desde Gibeão até Gezer. Pastor, o que é Gibeão e Gezer? 2 cidades. Qual é a distância entre elas? 35 quilômetros. Então é 35 quilômetros que Davi está lutando e vencendo, lutando e vencendo, lutando e vencendo, lutando e vencendo. Era para você ter dado glória no terceiro, lutando e vencendo, mas tudo bem. 35 quilômetros que Davi está lutando e vencendo, lutando e vencendo. Pastor, não entendi, vou te explicar agora. Seguir a estratégia que Deus dá te fará ir mais longe. Seguir a estratégia que Deus dá te fará ir mais longe. Só tem um detalhe: você não vai mais longe perdendo, você vai mais longe vencendo. Você não vai mais longe perdendo, você vai mais longe vencendo. Quem crê nessa palavra, fica de pé para adorar. Diga para quem está perto de você: você vai mais longe. Diga isso. Mas vai vencendo, 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 vai vencendo. Galerinha, levanta a mão para receber. Você vai mais longe, vai vencendo. Vai vencer. Pastor, conclua a mensagem agora. Davi, experiente de guerra. Davi, que lutou com os filisteus muitas vezes. Davi, mesmo sabendo de tudo de guerra, o inimigo levantou: vou para a presença de Deus, vou para a presença do Pai. Senhor, o inimigo já é rotineiro, mas qual é a estratégia? A estratégia é: sobe. A estratégia é: fica. A estratégia é: vai por detrás. A estratégia é: permanece. A estratégia é: acalma. A estratégia é: vai que sou contigo. A estratégia é: não entendi, pastor, te explico agora. Quando o inimigo levantar, pode consultar a Deus, porque Deus sempre terá uma estratégia. Descansa o teu coração, homem, porque nessa guerra Deus te dará uma estratégia.